A gente vai falar sobre equações diferenciais de segunda ordem, segunda ordem e especial são lineares. Equações diferenciais de segunda ordem lineares. Então, são do tipo seguinte, as que a gente vai tratar: y duas linhas mais p de x vezes y linha mais q de x y igual uma função g de x. Em geral, elas são desse formato aqui. Então, isso daqui é a derivada segunda da função, uma função y que depende de x, derivada segunda, né? Então, y duas linhas é a mesma coisa que d2y dx2. Essa é a maior derivada, né? Derivada segunda, derivada primeira, função sem derivada. E as funções p, q, g, então, funções p, q e g, elas dependem só de x, dx, ou elas vão ser constantes, ou são constantes. Tá certo? Aí nesse caso, vejam, essa EDO aqui, ó, essa aqui depende só, e daqui depende só de x, essa aqui depende só de x, ó, essa aqui, e essa aqui também a função g aqui, ó, depende só de x, ou são constantes. Nesse caso, a EDO é chamada de EDO linear, tá certo? Se elas dependerem de y, se elas dependessem de y', então a função deixaria de ser linear. Então, tratamento a partir de agora é só equação linear. Então, uma equação desse tipo aí de segunda ordem, ela vai ser que nós chamamos aqui de homogênea, né? A EDO vai ser chamada de homogênea, homogênea se g de x é igual a zero. Então, a gente vai discutir durante esse curso que, para resolver ADOs de segunda ordem, a gente tem que passar lineares, né? A gente passa primeiro pelas homogêneas. Nós usamos as homogêneas para resolver as não homogêneas, né? Então, vamos lá. As EDOs são do tipo, então voltando, y duas linhas mais p de x y linha mais q de x y igual a zero. Essas são as chamadas, então, voltando aqui, chamadas de homogêneas. Certo? Quando P e Q são constantes, né? Então a gente
tem EDO de termo constante. Então tem vários modelos. Então assim, para ilustrar aqui um tipo de equação interessante, vejamos aqui um tipo de equação interessante. Equação interessante é equação que tem termos constantes. Termos constantes. Então seria a equação do tipo A, y duas linhas, mais B, y linha, mais C vezes y igual a zero. Essa aqui temos constante homogênea. Aqui homogênea. Homogênea. Claro que aqui a gente está considerando a equação aqui de segunda ordem, ela tem ordem 2, e se ela tem ordem 2, ela não pode cair para ordem 1, então claramente a gente considera aqui que A é um número real que não é zero, A não é zero, e B e C são números reais aí, quaisquer. Esses são quaisquer. Esse tipo aqui é DO de termo constante, é uma DO interessante que a gente vai trabalhar. E equação, outro tipo interessante que a gente vai trabalhar, equação de Euler. Em especial aqui, vou pôr uma restrição nos valores de x. Então, a equação de Euler é do tipo x2 vezes y duas linhas mais alfa x y linha mais beta y igual a zero, tá certo? Esse x aqui ele é considerado positivo e y igual a y de x. Essa aqui é chamada equação de Euler. Veja que aqui isso daqui não é um termo constante. Isso daqui é um termo constante, mas tem o termo x. Então isso daqui depende só de x. Depende de x. Isso daqui é um termo constante. Isso daqui depende só de x, que é x ao quadrado. Mas não é DO de termo constante como aqui em cima. Então assim, a primeira discussão que a gente vai ter durante o curso é como resolver essas equações homogêneas. É que elas são homogêneas. A gente vai resolver elas duas. As duas têm diversas aplicações, principalmente essa primeira aqui tem aplicações diversas em física, em sistema massa-mola, circuito RLC, entre outros. E aqui a equação de Euler. Se a gente dividir tudo isso por A, a gente vai obter uma equação com isso daqui igual a 1. Então, você vai ficar aqui B sobre A, C sobre A. E se a gente dividir tudo isso por x ao quadrado, a gente vai ter isso aqui igual a y duas linhas. Então, essa aqui é a forma geral, que a gente pode ter um termo aqui, um A aqui multiplicando, certo? Em forma geral, mas se a gente dividir esse termo aqui por A, a gente volta a ter uma equação onde a primeira parcela da equação só vai ter o número 1. Então, em geral, a gente escreve isso daí sem a presença de termos aqui. Abaixo a gente tem os termos, mas a gente pode dividir para encontrar a equação na forma acima. Então, em geral, essa equação ela aparece sem termo aqui. Caso ela tenha termo, se você quiser escrevê-la, né, sem termo, é só dividir pela expressão que vai estar multiplicando aqui. De segunda ordem com
termos constantes e elas são claramente lineares. Certo? Então, essas equações são no formato y duas linhas, a y duas linhas, mais b y linha, mais c y igual a zero. Primeira equação que a gente vai trazer aqui é a equação 1. Ela vai ser a equação da forma y duas linhas menos y igual a zero. Note que nesse problema aqui o a é 1, o b como o a é 1 aqui, o b é o que multiplica a derivada primeiro, então não tem b, o b aqui é zero, e o c é o termo que multiplica aqui a nossa função y. Então, nesse caso, nosso c é menos 1. Então, só o a que não pode ser zero. Os demais podem ser zero nessas equações. Tá. Agora, note o seguinte. Ó. Vamos pegar uma função aqui que eu vou chamar de y1. Eu vou pegar a seguinte função, só lembrando que y aqui é uma função do x. Vamos pegar aqui a função y e y igual, só lembrando que y ele é uma função do x. E y aqui eu vou pegar igual exponencial de x. Ok? Veja que derivada da função exponencial, derivada primeira, derivada da função exponencial de x é ela mesma, exponencial de x. Derivada segunda da função exponencial de x, então derivada derivada exponencial aqui de novo é ela mesma. Então veja que nós temos aqui que y1 duas linhas menos y1. Por que eu estou escrevendo essa expressão aqui? Veja que a equação é derivada segunda de uma função y que a gente quer determinar menos a função y é igual a zero. Quem é y? É isso que a gente está querendo aqui. Derivada segunda da função y menos y é igual a zero. Então essa função y1 eu posso substituí-la aqui. y1 duas linhas menos a função y1. E vamos verificar quanto vai ser essa conta aqui. O y1 duas linhas que está aqui ao lado aqui, ó, y1 duas linhas é exponencial de x. Aqui deu exponencial de x. E eu tenho que subtrair da função y1. Então, voltando aqui, a função y1 é exponencial de x. Então, menos exponencial de x, então isso daqui é zero. Então, portanto, a gente vê aqui que logo y1 é uma solução da EDO, equação diferencial ordinária, certo? Ok, vamos verificar agora o seguinte fato interessante. Pega y2 igual exponencial de menos x, tá certo? Vamos derivar. Então, quando a gente deriva, a gente tem que usar a regra da cadeia, derivar menos x. Então, y2'
vamos lembrar a regra da cadeia, é derivada dessa parte de cima, então vamos escrever assim, derivada de menos x com respeito a x vezes a própria função exponencial de menos x. Só que a derivada disso daqui, joga o sinal para fora, é menos, derivada de x é 1, exponencial de menos x. Então isso daqui é menos exponencial de menos x. Podemos achar aqui também a derivada segunda. Então, a derivada de menos x, vou fazer direto, é menos. Menos vezes menos é mais. Então, vai dar exp de menos x. Então, aqui a gente obtém, voltando aqui a equação que a gente quer resolver, y duas linhas menos y igual a zero. Então, nós temos que y duas linhas menos y é igual. Só que a gente vai substituir a função y2, está aqui. Então vai ficar aqui y2 e a função y2 duas linhas é exp de menos x menos a função y2 aqui. A função y2 aqui é exp de menos x. Vamos ver, exp de menos x. Então, como as duas são iguais, a subtração de novo vai dar zero. Então, esse y2 aqui também é uma solução da EDO. Tá certo? Então, a pergunta que fica é a seguinte: quais são todas as soluções dessa equação? A gente tem que discutir. Como encontrar todas as soluções? Qual o procedimento? O que deve ser feito? Quais são as características para fundamentais para resolver essa equação? Então, a gente vai tentar desenvolver isso com os próximos exemplos. Ok? Olá, pessoal. Então, depois daquele primeiro exemplo, a gente vai verificar o seguinte. Primeira coisa, o teorema da superposição. Teorema da superposição. É o seguinte, se φ de x e φ de x e ρ de x são duas soluções de y duas linhas mais p de x y linha mais q de x y igual a zero. Então a gente vai usar aqui uma nomenclatura da álgebra linear. Então C1 φ de x mais C2 ρ de x também é uma solução. Da EDO homogênea.
certo? Esse é o princípio da suposição. Pega duas soluções, são duas soluções de y2' mais p de x y' mais q de x y igual a zero. Então, C1 vezes φ de x, C2 vezes ρ de x. Então, isso daqui é C1 vezes a função φ, C2 a função φ. Também é uma solução da EDO homogênea com C1, C2 pertencendo aos reais quaisquer. Na verdade, isso daqui também vale para complexos, certo? Vale para números complexos também, para soluções complexas. Porque a derivada que a gente vai aplicar, as derivações e as operações que a gente vai fazer também vale para os números complexos, não só para números reais. A gente vai usar números complexos mais para frente, vocês vão ver por que eu estou adiantando isso. Então isso daí é chamar de princípio da superposição, certo? Princípio da superposição. Agora, vamos fazer essa continha aqui, aqui abaixo, prova. Primeiro note que quando eu substituir φ aqui na equação aqui, isso vai zerar. Por quê? Porque φ ela entra no lugar do y, ela é uma solução, ela resolve essa equação. Então, quando a gente fizer φ2' de x mais p de x vezes φ' de x mais q de x vezes φ de x, isso é zero. Por que é zero? Porque a nossa φ é uma solução. 2. A função ρ também é uma solução da equação diferencial. Se ela é uma solução da equação, substituindo ρ aqui no lugar de y também vai zerar. Então nós temos que ρ2' de x mais p de x ρ' de x mais q de x vezes ρ de x, isso também é zero. Ok? Nós temos essas duas equações. Agora, note que a gente pode somar essas duas equações aqui. A gente pode somar aqui. Vamos usar um traço aqui para facilitar aqui. Nós vamos somar essas duas coisas. E vamos somar esses dois. Então, quando a gente somar esses dois, nós vamos obter φ2' mais ρ2' de x mais, nós temos p de x φ'. Como que eu estou somando? Estou somando esse mais esse, vou somar esse mais esse, vou somar esse mais esse, vou somar esse mais esse e vou colocando os resultados. Então eu somo esse mais esse mais esse mais esse. Então isso daqui mais p de x ρ' mais q de x φ mais q de x ρ, e 0 mais 0 é 0. Tá aqui. Agora a observação aqui é a seguinte, ó. Se eu fizer a derivada primeira de φ mais ρ, porque usando a regra da soma, derivada da soma é soma de derivada. Então a derivada primeira é φ' mais derivada de ρ. Certo? Veja que aqui nós temos φ' mais
essa outra expressão aqui. E se eu derivar a segunda vez? Então, a derivada segunda é a derivada da derivada primeira. A derivada primeira já está aqui. Se a gente derivar isso daqui, a derivada da soma é soma da derivada. A derivada do primeiro é φ duas linhas de x, mais a derivada do ρ é ρ duas linhas de x. Então, essa expressão aqui vai ser essa expressão triângulo aqui. E essa expressão aqui, vou chamar de quadrado, ela vai aparecer aqui, o quadrado. Então, não fazia só a substituição, desde que a gente coloca o P aqui em evidência. Então, veja o que a gente vai fazer. Veja o que a gente vai fazer aqui, ó. Essa equação que está aqui, ela vai aqui para baixo. Então, a gente vai pôr ela aqui embaixo. Nós vamos ter essa daqui é soma das derivadas segundas. Soma das derivadas segundas por triângulo aqui é isso aqui. Ou seja, nós temos que nós vamos ter aqui, ó. Nós vamos ter aqui. Olha aqui. Então, de novo. Veja que ρ duas linhas mais ρ linha por triângulo é essa soma aqui, derivada segunda, é a derivada da soma. Então, a gente vai passar aqui para baixo. Isso daqui vai virar o seguinte: vai virar φ mais ρ. φ mais ρ derivada segunda. Agora aqui em cima a gente tem P aqui, a gente pode colocar P em evidência. Então vai ser P de x vezes P de x. E vamos somar essa derivada mais essa. Só que essa derivada mais essa é o quadrado. Mas quadrado, essa soma de derivada primeira é a derivada primeira da soma. Então isso daqui vai ser φ mais ρ de x linha. Mas no final nós podemos colocar Q em evidência aqui. Colocando Q em evidência, nós vamos ter a função φ de x, quando divide Q vezes φ dividido por Q dá φ, quando divide Q vezes ρ por Q vai dar ρ. Isso tudo igual a zero. Então, veja o que aconteceu. Quando isso daqui ele entra no lugar do y na equação. Y. Então, se a gente considerar isso como y, nós temos y duas linhas mais p de x vezes y mais q de x vezes y igual a zero. Ou seja, a soma de duas soluções é uma solução da EDO homogênea de segunda ordem linear. Soma de soluções é solução. Então, continuando aqui, a gente vai verificar o seguinte, que se eu pegar uma constante k e multiplicar a função φ, onde k aqui é constante real, mas pode ser até complexo,
Isso daqui também é uma solução de quem y duas linhas mais p de xy mais q de x, aqui é y' mais q de xy igual a zero. Se φ é solução, é uma solução. Tá. Por quê? Porque vamos pegar, faça y igual k vezes φ. Tá certo? Então nós vamos ter k vezes φ, que vamos derivar duas vezes, mais p de x, que multiplica k vezes φ linha, mais q de x, que multiplica k vezes φ. E vamos fazer essa conta para ver quanto vai dar. Veja, derivada de constante joga para fora, derivada segunda de constante joga para fora, então é k. Derivada segunda de φ é φ duas linhas. P de x, derivada de constante, derivada primeira de constante, aqui vai jogar para fora, joga para fora, fica vezes p, então pode pôr k aqui. Derivada de φ é φ', mais aqui é só uma multiplicação, então eu posso jogar o k para cá, vezes função φ. Função φ aqui. Se a gente puser o k em evidência, veja como vai ficar. Vai ficar k que multiplica. Bom, colocamos o k em evidência, então vai sobrar. Vai cortar todos os k. Sai esse k, sai esse k, sai esse k. Então vai ficar φ duas linhas mais p vezes φ'. Então vai ficar φ duas linhas mais p φ'. Mais k, não, k não, o k colocou em evidência, então não vai aparecer k aqui. Então e por último aqui, ó, como é que é? Aqui tem que tirar o k, fica φ. Isso é igual a alguma coisa, mas veja que nós temos aqui k, que é a constante que a gente multiplicou. Constante pode ser qualquer, né? Se essa constante for zero, não tem graça, porque aí a função y vai ser nula, né? Função y, k vezes φ vai ser zero. Derivada de zero é zero. Derivada de zero é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Soma de zero é zero. Ok, vai ser a solução. Então, não impede aqui que o k seja zero. Mas vou ter k vezes. Agora, a função φ, ela é solução. Quando eu substituir aqui φ duas linhas mais p vezes φ', φ duas linhas mais p vezes φ' mais q vezes φ, isso é zero, porque isso é solução. Então, vai ficar aqui k vezes zero, que é zero. Ou seja, multiplicação de constante vezes a função, múltiplo de solução é solução. Ok? Vimos que soma de solução é solução. Ok? Então, a gente pode obter isso daqui
Vamos voltar aqui no teorema da superposição, né? Teorema da superposição. Nós temos aqui, ó, a equação é y duas linhas mais p de x y' mais q de x y igual a zero. Essa equação aqui, ela é, vamos destacar aqui em vermelho, ó, ela é uma equação homogênea, linear. Ela é linear. Só depende de x, só depende de x. Se φ e ρ são soluções, soma de soluções é solução. Produto por constante é solução. Então, se eu fizer C1 vezes φ, solução. C2 vezes ρ, solução. Soma de solução, solução. Então, qualquer combinação linear de solução é solução. Isso é chamado de princípio da superposição. Então, isso daqui são, a gente vai usar o nome aqui, ó, isso daqui é chamado de combinação linear de soluções. Esse termo vem da álgebra linear, porque nosso assunto agora tem uma conexão muito grande com a álgebra linear. Então, combinação linear de soluções é solução. Isso pode ser para até coeficientes complexos, não necessariamente só reais. Tá certo?